Oi, gente. E aí, tudo bem com vocês? Sou a professora Clarissa Moraes, de temas educacionais pelo Educare, tá bom? E hoje a gente vai corrigir a prova que rolou há quase agora, né? A prova de Guaiuaba, do município aqui do Ceará, tá bom? É uma prova que foi realizada pelo CETRED. E aí eu fiquei com a parte de correção da didática, né? Que corresponde mais ou menos questão 32 até a 40, eu acho que é isso, tá? O que eu achei dessa parte, né? Dessa prova? Achei um nível fácil. Acho que os erros, né? Que poderiam acontecer eram mais de atenção mesmo, assim, de leitura, né, de pecar, assim, por uma palavrinha, sabe? É claro que tinha questões um pouco mais chatinhas, no sentido de ser um pouco mais ao pé da letra, que são as que tem leis, né? Mas a prova didática dessa que eu avaliei de 32, questão 32 até 40, eu achei boa. Eu achei um nível fácil, sabe? Achei que ela foi até gostosa de fazer, assim, eu tava lá, enfim, eu tava, né, fui corrigir agora, eu fui ler e tal. Falei assim, não, achei tranquilo. Mas vamos vendo. Mas assim, eu acho que talvez a pessoa que leu com muita pressa, sem atenção, talvez tenha, né, ficado um pouco perdida, né? Tenha perdido alguma coisa. Tá bom? Então eu já vou jogar aqui para a minha tela a prova. A prova, ela tá em um PDF. Na verdade, não tive acesso ainda à prova em si, então a gente teve que pegar uma imagem da prova de algum colega, enfim, tá? Mas a prova, para que você que tem, eu vou ler as questões, mas se você tiver, né, já facilita. A nossa correção, ela começa a partir da questão 32, que fala sobre, né, vai falar sobre as políticas educacionais. E aí eu vou ler rapidinho, tá? A ideia é que eu leia rápido, assim, né? Faça. Realmente vai ficar um pouco ruim para vocês enxergarem, para quem tá sem a prova. Mas aí, posteriormente, vocês podem ter acesso ao PDF, tá bom? Mas vamos lá, vamos começar. E aí a gente vai analisando as questões, as alternativas, tá bom? Bom, na questão 32, né, da prova, fala o seguinte: as políticas educacionais atuais para a realidade indígena. Então já começa com as questões indígenas, que foi um assunto que eu abordei. Eu acredito que tenha abordado no aulão, tá? Também para quem foi aluno do nosso curso, eu também abordei as questões indígenas. Então é um assunto que já foi trabalhado, tá bom? Ó, as políticas educacionais atuais para a realidade indígena partem dos fundamentos legais e conceituais presentes na Constituição de 88, que colocou sobre novas bases os direitos indígenas. Então, está contextualizando, né? Está falando das políticas que são voltadas para os povos, para as comunidades indígenas, tá? E aí, continua. A partir da promulgação da Constituição de 88, o Estado brasileiro reconhece os povos indígenas o direito de uma cidadania diferenciada, por meio de reconhecimento de seus direitos territoriais e culturais, e a questão da especificidade da questão indígena passa a ser gradativamente reconhecida e normatizada. Então, a partir de 88, o Estado, né, começa a ver, né, a comunidade indígena, os povos indígenas, de uma outra forma, uma forma muito mais democrática, né? E a ideia é que essa nova visão que a Constituição de 88 traz vai trazer consequências, né? Na verdade, vai trazer transformações. E aí, uma das transformações é na educação, certo? Foi até um debate da gente, quem esteve no aulão, né, que a gente conversou sobre a educação indígena, os povos indígenas, né, os professores indígenas, toda aquela questão, né, que se faz uma
a preferência para que sejam professores indígenas, para dar aula nas escolas, né, indígenas. Enfim, a gente chegou a realmente fazer essa discussão. Olha, quando é questão indígena, existe um parecer que foi publicado em 99, tá? Que é importante que vocês acessem, porque esse parecer, ele vai trazer as direções, né? Ele vai trazer as diretrizes para a educação indígena. E aí, uma das coisas básicas é que seja feita a escola, né, ela seja em um território, né, dos indígenas, em que seja realizado o ensino através da língua materna. Então, que preferencialmente seja professor indígena e professor daquela etnia. Então, tudo isso são alguns pormenores que faz da educação indígena diferenciada, da regular. E tudo isso você tem que ter em mente, principalmente aqui para responder uma questão como essa, tá? A questão está perguntando o seguinte: considerando essas concepções, a educação escolar indígena deve contemplar. Então, são 4 assertivas e a ideia é a gente descobrir quais são as verdadeiras, né? Sobre do que se trata a educação indígena, tá? A primeira é sobre práticas socioculturais e a língua materna de cada comunidade. Sim, a educação indígena ela vai priorizar pela língua materna, tá? A língua oficial deles, daquela etnia, e as práticas socioculturais. 2. Existência das culturas superiores que adotam elementos da cultura dominante. Ó, essa questão ela tá errada, obviamente, porque a gente não pode falar em uma cultura superior, tá bom? Não é interessante de falar dessa forma, então a gente já exclui. Terceiro, a utilização das suas línguas maternas e os seus processos de aprendizagem. Sim, inclusive os povos indígenas, eles têm o próprio calendário letivo, que é um calendário que não obedece ao civil, ao nosso. Então tem feriado, enfim, que não existe no deles. É toda uma questão da cultura deles, né? O calendário letivo, ele tem essa possibilidade, né, de ser feito de acordo com o contexto, enfim, a realidade daquela comunidade, tá bom? Então, o terceiro é verdadeiro. E o quarto, assimilações das identidades provisórias a serem assimiladas pela cultura dominante. Novamente, volto com essas da cultura dominante, de uma assimilação, ou seja, né, de você tentar se aproximar de uma forma, enfim, talvez nem tanto democrática. Então, não está correto, tá? Ela é falsa. Nesse caso, a gente tem duas corretas, que é a primeira e a terceira. Então, a nossa questão da questão 32 é a letra E de elefante, tá bom? E eu volto a afirmar para vocês do quanto é importante que vocês, enfim, leem, aí dê uma olhadinha no parecer publicado pelo MEC, tá bom? Sobre a educação indígena, tá? Vamos para a seguinte, para a 33. A 33, ela vai falar sobre a educação de jovens e adultos. Deixa eu passar uma moto. Que também foi um assunto abordado nos nossos últimos encontros, tá bom? Na 33 vai falar o seguinte: o aluno da educação de jovens e adultos está inserido no mundo do trabalho e nas relações interpessoais de um modo diferente daquela criança e do adolescente. Claro, né? As pessoas da EJA, elas são pessoas que já vêm com uma história muito mais, né, como a questão vai dizer, complexa. Ela vem por diversos motivos. Só para abrir um parênteses, eu cheguei a trabalhar lá em Recife, em um órgão que fazia RG e identidade. Então, eventualmente, eu pegava muitos adultos e também jovens que tinham dificuldade de assinar o próprio nome. E aí, aquelas pessoas, elas sempre contavam a história, né? Então,
geralmente ou engravidava ou tinha que trabalhar. Então, aquelas pessoas que sentavam para fazer o RG, a identidade comigo, e tinham dificuldade em assinar, mas assim, a dificuldade não limitava eles do desejo de assinar. Era muito interessante ver isso. Mas cada pessoa que sentava ali na minha frente, elas tinham uma história. E geralmente são histórias bem sofridas, enfim, né? Mas essa é a ideia. O que a questão está falando é que, olha, o contexto de um adulto, de um adolescente que volta a estudar depois de um tempo é diferente daqueles que já estão seguindo a faixa etária adequada, tá bom? E aí a questão continua. Ele traz consigo uma história mais longa, né? Ou seja, o aluno da EJA, e provavelmente mais complexa, de experiências, conhecimentos acumulados e reflexões sobre o mundo externo, sobre si mesmo e sobre as outras pessoas. Ok. E aí continua. Adultos aprendem de modo diferente, visto que já são independentes, desenvolvem diversos papéis sociais, com experiências e responsabilidades no trabalho, na esfera familiar e na vida social. Por isso, é preciso desenvolver estratégias diferenciadas e significativas que deem sentido à aprendizagem. O que a gente está falando é o seguinte, a gente não pode aplicar o mesmo plano de aula que a gente dá para o terceiro ano do fundamental para que a gente dá para a aula da EJA. Porque por mais que o assunto seja o mesmo, a realidade, o contexto é uma outra turma. Se a gente não consegue, tem dificuldade, enfim, se a mesma aula que a gente dá no terceiro ano A é super diferente quando a gente vai dar no terceiro ano B, imagina para quando é público da EJA. Então a gente tem que ter esse cuidado, criar estratégias voltadas para aquele público. Lembra, a infantilização da EJA não pode acontecer. Já basta ter uma sala que não é própria para eles, né? Porque geralmente são salas de outras turmas, que são as turmas da manhã ou da tarde, né? Então você já tem uma sala em que tem muitos enfeites, muita decoração feita por crianças ou adolescentes, enfim. Então você por exemplo, não pode falar de forma infantilizada e também você tem que sempre recorrer a assuntos dele, né? Que atraem eles, tá bom? Nisso. A pergunta é o seguinte: na educação de jovens e adultos, o professor deverá? E aí, bora colocar verdadeiro ou falso, tá? Primeiro, estruturar de modo rigoroso o tempo de aprendizagem de cada educando. Não. Eu acho que isso nem deve acontecer também no ensino regular, né? Nas crianças com a idade adequada, porque cada um tem seu tempo, né? Então é falsa a primeira. Segundo, impulsionar a ação coletiva, a participação e a dialogosidade entre os educandos. Sim, inclusive, né? Tudo isso Paulo Freire defendia. Então, o segundo é verdadeiro. Terceiro, é que o terceiro eu não consigo ler todo, mas a gente já consegue excluir, porque o terceiro é o seguinte: priorizar apenas a fundamentação dos aspectos. Veja, eu não consigo complementar porque não é a prova, é uma foto, né? É uma foto, é uma prova, mas já começa com priorizar apenas. Esse apenas já exclui. Quando tiver palavras assim, gente, foca nisso, tá? Quando tiver palavras redundantes, você já desconfie nisso, tá bom? Então, a terceira, você já pode eliminar. E a gente fica com a quarta, que é prestar atenção às adversidades, propondo aulas correspondentes com a realidade. Exatamente. A gente precisa olhar para a nossa turma, ver com a realidade e propor ações que contemplem eles, contemplem as vivências deles, tá bom? Então, a nossa questão é o 33, letra A, certo? Questão, a assertiva 2 e a assertiva 4 estão corretos. Na 34, vai falar, é uma questão até interessante, porque vem de um. Ele vai contar de um estudo, né? Uma observação, um estudo de caso, um caso, enfim, de um professor de matemática, que ele vai, como ele avalia os seus alunos, um professor de química, né? Como é que ele avalia os seus alunos? Vamos lá.
A prática de avaliação realizada pelo professor de Química, senhor João Lucas, serve para investigar o que pode ser melhorado. Então, pode ser melhorada a metodologia de ensino, as situações de aprendizagem, os projetos propostos, a conversação em aula, a relação entre os participantes, as condições materiais, o estudo e ensino. E com o diagnóstico, podemos tomar providências objetivando um melhoramento. Então, a gente precisa, né, fazer um diagnóstico para ter uma tomada de decisões. Lembra disso, tá? Lembra que o Luquezzi falou, avaliar é diagnosticar. E aí a questão continua. Para ele, a avaliação precisa ser cotidiana, podendo ser realizada por meio das conversas em aula, pela troca de mensagens online, pelas manifestações espontâneas dos alunos, pela qualidade das atividades realizadas ou pelas apresentações que os alunos fazem para a turma. Então, o professor de Química, ele observa que a avaliação, ela não é só feita apenas na prova, né? Não é somente naquele momento, né, pontual do dia a dia, do ano letivo. A avaliação para esse professor é uma avaliação que ela está no processo, né? Ela acontece durante todo o processo. Então, por isso, ela pode acontecer seja numa mensagem de texto, seja no seminário. E, geralmente, esse tipo de avaliação, a gente não dá uma nota, não atribui uma nota, porque a ideia realmente é do processo, de observar o processo. E aí, a pergunta, a questão, né, é o seguinte: qual o nome dessa avaliação, né? Vai perguntar, segundo o relato, podemos interferir que a prática avaliativa do professor de Química, seu João Lucas, está baseada na avaliação. E aí ele vai dar alguns tipos de avaliação. Por exemplo, o professor João Lucas, ele se baseia em que tipo de avaliação? Letra A, na sentenciava. Letra B, na tradicionalista. Letra C, na formativa. Na D, na censitária. Ou na E, na classificativa. Essa ela está tranquila para responder, porque os próprios nomes das alternativas, né, não condiz com a realidade da avaliação. Então, é até um pouco mais fácil responder essa. A nossa questão é a letra C, é a formativa. A avaliação formativa que acompanha todo o processo, tá bom? A gente tem a somativa, que é aquela que atribui a nota, e a gente tem a diagnóstica, que é aquela que vai observar o aluno, né, previamente, para poder entender do seu contexto, para poder propor as atividades adequadas, tá bom? Então, 34 é formativa. Na 35, e aí seria interessante que vocês olhassem a questão, a prova, tá? Porque é o seguinte, a 35, por exemplo, foi uma questão que me pegou, porque eu não li corretamente, e aí eu errei. E aí, quando eu fui olhar novamente, eu falei, eu entendi. O meu erro, eu sei exatamente por que eu errei. Acontece, né? Ó, a questão é falar o seguinte: na Escola Municipal de Ensino Fundamental José Bandeira de Alencar, a professora do quinto ano elaborou o plano de aula, contemplando os seguintes elementos. E aí tem uma foto do plano de aula da professora, que ela coloca o título da aula, finalidade, ano, gênero, objetos do conhecimento, prática de linguagem, habilidade, tá? E diz que essa é a quarta aula de uma sequência de 15 planos de aula. Recomendamos o uso desse plano em sequência. Então tem a foto de um plano de aula. E aí vai vir uma citação de Libânio, que fala o seguinte: considerando Libânio, o livro de didática, né? A aula deve ser compreendida como um conjunto de meios e condições em que o professor dirige e estimula o processo de ensino e infusão da aprendizagem do aluno. Com isso, para que o docente possa realizar uma aula, há a necessidade de se ter uma estrutura didática. Então, veja só, para que ele possa fazer uma aula, para que ele possa fazer um plano de aula, ele precisa ter uma estrutura didática, tá? E aí a pergunta é o seguinte: considerando as informações apresentadas,
podemos afirmar que a estrutura didática do plano de aula da professora do 5º ano do Fundamental contempla. Quando eu fiz essa questão, obviamente que eu não... Assim, né? A gente lê assim, mas acaba lendo na pressa, enfim. Como a gente não está fazendo concurso, né? Mas quando eu li, o meu erro foi o seguinte. Eu não entendi que a questão, ela queria que a gente observasse o plano de aula apresentado pela professora. Eu pensei que o plano, que aquilo que ela trouxe era apenas para ilustrar, então nem prestei muita atenção. Mas essa aqui você consegue responder se você sempre voltar para o plano de aula, tá? Para o exemplo dado. Então, vamos lá. O que a estrutura didática deve contemplar no plano de aula que foi apresentado pela professora? Tá bom? Vamos lá. O conteúdo e a forma de composição de narrativa. Sim. Se você for em objetos do conhecimento, ela vai dizer forma de composição da narrativa e também contempla o próprio conteúdo, né? Que ela fala sobre elementos da narrativa, enfim, as questões básicas. Então, o primeiro está correto. Segundo, as estratégias. Cadê? As estratégias e as técnicas de aprendizagem. Se você for voltar lá para o plano, você vai observar que ela não colocou estratégias. O plano dela é muito simples, ela não colocou essas questões de técnicas e as estratégias, tá certo? Então, se você observar esse lado, observar por esse lado, né? Pegar o plano dela e você olhar, ó, não tem estratégias, tá? Então, exclui o segundo. Terceiro, a capacidade que queremos ver desenvolvida no aluno. Sim. Se você for lá para o plano dela, você vai ver a habilidade da BNCC. E aí vai ter o código. E aí você pode olhar, você pode recorrer à BNCC. E aí você vai olhar o que a pessoa quer, né? O que o professor, enfim, vai querer nesse momento que o aluno desenvolva. Tá bom? Então, ela coloca isso. Quarto, a operacionalização da aula e sua problematização. Volta, gente, volta para o plano de aula. Tem problematização aí? Não tem. Ela diz como vai fazer? Não, a operacionalização. Ela diz o seguinte, ela diz que é uma sequência de 15, né? Faz parte de uma sequência de 15 aulas, né? E ela reconhecer os elementos que constituem a sequência narrativa. São os pontos, a finalidade. Ela não diz o dia a dia, não, o que vai acontecer, né? Por isso, gente, a nossa questão é a letra C. Porque só tem duas assertivas verdadeiras, que é a primeira e a terceira. Então, 35, marque aí. 35 é C. Por conta disso. Porque a gente poderia se confundir quando a gente lembra da gente fazer plano de aula, e a gente poderia ter pensado, nossa, mas a gente pode colocar, sei lá, a problematização que você quer, alguma coisa assim, né? Mas o que se pede é o plano de aula da que foi apresentado, tá bom? Eu já mudei. Deixa eu só mudar aqui o meu texto para vocês. Porque eu acabo olhando sempre meu PDF por fora, porque realmente é muito pequeno para mim. E aí eu prefiro olhar para fora, tá? Pronto. Vamos lá. Vamos fazer. Eu tô voltando, fiquei um pouco gripada, por isso que eu tô finalmente adoecida. Que eu cheguei não ter adoecido. E a gente acaba ficando com muita criança gripada na sala, né? 36. 36 vai falar sobre Paulo Freire, um assunto que a gente abordou, tá? No aulão, enfim. Ao longo da obra de Freire, é apresentada uma educação libertadora, em que os educandos devem ser entendidos assim como suas realidades. Freire chama de investigação temática
um esforço comum de consciência da realidade e de autoconsciência, quem escreve como ponto de partida do processo educativo ou da ação cultural de caráter libertador. E aí ele traz a definição de Freire, né? Mas a pergunta é o seguinte: sobre a educação em si, o que Paulo Freire acreditava? Tá bom? Essa é fácil, gente. Vamos se concentrar porque vai ser tranquila. Ele acreditava na prática de amor e coragem, sustentada no diálogo, na discussão e no debate. O que vocês já acham? Sim, né? Acho que as frases que a gente sempre acaba encontrando, né, sobre Paulo Freire, falam muito sobre isso, amor e coragem. E a gente sabe que ele priorizou muito a questão do diálogo, né? A questão de debater, de questionar, né? Então, primeiro tá certo. Assertiva 1. 2. O ato político que liberta os indivíduos por meio da consciência crítica. Talvez essa seja a grande marca de Paulo Freire, o seu caráter político que ele dá na educação, e essa questão de conscientizar para realmente conquistar a emancipação, né? Então, a 2 é verdadeira. 3. A ação em que o educador deposita o conhecimento em um aluno receptáculo. Gente, deposita, não. O Freire luta justamente para combater isso, esse depósito, essa educação bancária. Então, 3 está falso. 4. Modelo que tem por base a transmissão de conhecimento, já para por aí, não é transmissão de conhecimento. O que ele quer é justamente uma educação horizontal, né? Que a gente possa fazer trocas, se educar juntos, né? Então, exclui essa. E 5º, é a busca de transformação, reinvenção da realidade pela ação e reflexão. Exatamente. Essa questão de você conversar, né, com os educandos, você propor essa libertação da consciência, né, eles entenderem, pensarem, refletirem e entenderem a posição de opressão que se encontra, tá bom? Então, nossa questão 36 é a letra B, não é isso? Letra B, porque tem 1, 2 e 5 corretos. B de bola, tá bom? O 37 fala sobre o PNE. Não, desculpa. Fala sobre gestão democrática. O PNE não vai chegar, tá? Vamos lá. A IDB, que ainda norteia a inicialização do ensino em seu artigo 14. O Plano Nacional de Educação, em seu artigo 22, prevê que os sistemas de ensino definirão as normas de gestão democrática do ensino público na educação básica, obedecendo aos princípios da participação dos profissionais da educação na elaboração do projeto político-pedagógico da escola. Nesse contexto, as instâncias colegiadas de gestão na escola pública contemplam. Então, mostra o quanto é importante, tanto a LDB quanto o PNE, mostra o quanto é importante a ação coletiva, a gestão democrática, a participação, né, de todos da comunidade. E a pergunta essas instâncias colegiadas, né, essas outras pessoas que vão além da gestão em si, elas, né, o que elas contemplam na educação? Vamos lá. 1. Participação social no planejamento de políticas educacionais para a escolha do uso de recursos. Sim, as decisões devem ser sempre, quando for o caso, coletivas. 2. A desresponsabilização com os resultados e a responsabilidade de caráter eminentemente normativo, não, né? Então, a gente pensa no coletivo, a responsabilidade também é no coletivo, tá bom? 3. A livre participação coletiva dos atores sociais de forma interdependente e verdadeiramente democrática. Sim, no sentido de quando a comunidade escolar ela vai participar da escola, ela vai intensificar a gestão democrática, né? E tem que ser de forma interdependente, ou seja, todos unidos, todos se precisam, tá bom? Então, 3 se ajuda, né? O 3 está correto. 4. As decisões coletivas de professores, gestores, funcionários, pais e alunos
nas estratégias de ensino, exatamente. Né? Então, todos podem ajudar. Se eu tenho uma turma ou um aluno com alguma dificuldade, enfim, a gente pode recorrer, né, a outros, né? 5. Uma direção tutelada que segue padrões de ações e normas impostas numa relação vertical e hierárquica. Lembra, gestão democrática, a gente quer justamente isso, uma horizontalidade, tá bom? A gente quer que todos participem, tenham voz, etc. Então, o quinto tá errado. 37, gente, é letra D, que vai ter 1, 3 e 4 corretos. Tá bom? E aí? Tudo certinho? Vocês estão bem? Tá acabando. Vamos lá, 38. Tá vendo que eu disse que eu não acho que não foi tão difícil assim, não é? Eu não acho que foi uma prova muito complexa. Eu acho que vai ficar um pouco mais complexa agora, porque eu acredito que quando sempre chega a ler, eu sempre acho um pouco mais difícil de responder, porque às vezes é pé da letra, né? É letra de lei mesmo. Aí fica um pouco mais complicado de responder. Vamos lá, 38, tá? A lei, que é a lei do PNE. O PNE a gente sabe que vale por 10 anos, então vai acabar o próximo ano, tá? Marcou um momento importante na história da educação brasileira. Em relação ao PNE, marca verdadeiro ou falso. E aí, ele vai dar algumas opções. Primeira, estabelece como primeira meta universalizar o entendimento escolar da população de 4 a 5 anos. Sim, o PNL abre logo com uma demanda da educação infantil. Se vocês observarem o PNL, você consegue fazer em pequenos blocos. Você vai observar que, por exemplo, ele começa logo com a educação infantil. Vai ter um momento que ele vai falar sobre a EJA, vai ter um momento que ele vai falar sobre a alfabetização, vai ter um momento que ele vai falar sobre escola integral. Então, tudo isso são alguns blocos que tem como você organizar, sabe, a ordem de cada um. Pelo menos assim, né, um pouco. Então, o primeiro é verdadeiro. 2. Apresenta como meta prioritária a expansão do ensino médio em detrimento ao ensino fundamental. Não. O que ele quer justamente é que a educação básica ele possa se expandir, tá bom? 3. Indica a aplicação de recursos para a educação como proporção do produto interno bruto. Sim. Na meta, eu acho que é na meta 20, que é a última meta, que são 20 metas. A ideia é que o PIB que o dinheiro do PIB destinado para a educação seja 7%. Isso, se não me engano, até 5 anos do início do PNE. Obviamente, não atingimos isso porque a gente ainda está em 5,3% do PIB, tá? A ideia é que atingisse 7%, mas ainda não foi. Então, essa. Mas, assim, de qualquer forma, o PIB ele vai para a educação também, tá? Então, é verdadeiro. 4. Determina como diretriz excepcional a erradicação plena do analfabetismo funcional do país. Gente, quando ele fala do analfabetismo funcional do país, ele não quer a erradicação, ele quer a redução de 50% do analfabetismo funcional. O analfabetismo absoluto, ele realmente quer erradicar, mas o funcional é 50%, então seria falsa, tá? Por último, norteia a implementação de políticas públicas educacionais que visam diminuir as desigualdades. Exatamente. Eu acho que um dos grandes objetivos do PNE é que você possa, né, ampliar a educação básica e que ela possa ser de qualidade, diminuindo, enfim, as desigualdades, né? Então, 38 é letra A. Verdadeiro, falso, verdadeiro, falso, verdadeiro, verdadeiro. Tá bom? 38A. Chegamos nas nossas duas últimas questões e vai falar sobre essa agora, a 39, vai falar sobre a educação especial, tá? A LDB estabelece as diretrizes e bases da educação nacional. Dedica pela primeira vez, numa forma geral da educação, um capítulo inteiro para a educação especial. Então, se vocês pegarem a LDB, né, vocês vão ver lá que vai ter um capítulo especial, que é do artigo 58 ao 60.
Nessa abordagem, essa lei garante aos educandos com deficiência e transtorno globais de desenvolvimento. Então tá, nessa abordagem, essa lei, que lei é essa? A LDB. Por que eu estou frisando isso? Porque isso pode confundir a pessoa, tá? Então, o que a questão quer é que você observe a LDB. O que a LDB fala sobre educação especial? Primeiro, assistência social e previdenciária independente da deficiência adquirida. Se vocês forem à LDB, a LDB vai tratar sobre educação. Não é sobre assistência social e previdência, tá? Você vai encontrar informações sobre esse tipo de assunto no Estatuto da Pessoa com Deficiência, que eu já falei que é importante ler, porque é uma lei extensa que engloba vários aspectos, dentre eles educação. Mas, além da educação, existem outras áreas, tá? Então, a primeira é falsa. A segunda, organização dos recursos de acessibilidade que elimina as barreiras. Sim, né? Ela vai propor isso, até porque estudar com barreiras não é interessante, né? Terceiro, a produção de materiais acessíveis e adaptados para atender às necessidades. Sim. 4. Especialização adequada de professores para o atendimento especializado. É correto. 4, tá certo. E o quinto, a segurança no embarque e desembarque de deficientes no transporte escolar. Olha, gente, poderia até ser. A questão é que isso não está na LDB, tá? Você vai encontrar essa informação de embarque e desembarque no Estatuto da Pessoa com Deficiência, tá bom? Então, a nossa questão é a 39. A 39 está certa. A 2. 39 é a letra C. 2, 3 e 4, tá? 2, 3 e 4. Essas são as corretas. 39C. E por último, a gente tem os parâmetros. É engraçado porque os parâmetros é um documento antigo, é um documento, se não me engano, 98, né? 97, 98. Mas é um documento que ainda cai. Não é um documento obrigatório, tá certo? Como as diretrizes. Mas ele vem justamente para contribuir para o professor, para contribuir na sala de aula, tá bom? No dia a dia, no planejamento. E aí, assim, os estados eles não são obrigados a participarem, tá? Fica muito a critério. E ele é organizado, gente, em disciplinas. Então, vai ter PCNs da língua portuguesa, de matemática, de arte, acho que tem de arte, educação física. Então, ele vai ter esses momentos específicos, tá? Vamos lá. 40. Os PCNs não constituem uma imposição de conteúdos a serem ministrados nas escolas, de fato, mas são propostas nas quais as secretarias e as universidades escolares poderão se basear para elaborarem seus próprios planos de ensino. Nesse contexto, podemos afirmar que os parâmetros curriculares, a ideia é que, por mais que não seja obrigatório, a pessoa pode se guiar, tá? É claro que atualmente a gente tem a BNCC, a gente acaba seguindo pela BNCC, mas é também uma das possibilidades de PCN, porque ele continua valendo mesmo depois da BNCC, tá bom? Então vamos lá, né? Vamos saber o que a gente pode afirmar sobre os PCNs. Primeiro, reconhece a importância da participação construtiva do aluno e a intervenção do professor para a aprendizagem de conhecer conteúdo específico? Sim, né? A participação ativa, mas também a mediação do professor é importante. 2. Considero a diversidade regional, cultural e política existente no país, priorizando referências nacionais para as práticas educativas. Sim, o PCN deixa muito claro do quanto o nosso país ele tem suas próprias culturas em cada região e que é isso importante priorizar para o currículo. Lembrando que os PCNs não é um currículo, tá? É apenas algumas orientações, sugestões de orientações, né? E quando eles priorizam referências nacionais, é realmente pegar os nossos autores, né? Então, o 2 é verdadeiro. Terceiro,
orientam o cotidiano escolar e os principais conteúdos que devem ser trabalhados a fim de dar subsídios educadores. Sim, ele serve justamente isso, para orientar, tá bom? O 4. Organiza os conteúdos em relação ao ano escolar, dispensando a estruturação em ciclos, correspondente a 2 anos escolares. Gente, o PCN ele foi pensado para fazer em ciclo, né? Para fazer não em seriação, como a gente conhece, mas em períodos mais longos, tá? Enfim, de tempo de sala de aula, de série, sabe? Então, ele foi pensado realmente para fazer em ciclos. Então, o 4 é falso. Quinto, possui caráter normativo que define conjunto orgânico e progressivo de aprendizagem essenciais ao longo das etapas. Não tem um caráter normativo, não tem esse caráter obrigatório, de norma. Então, exclui 5. Nesse caso, a nossa questão é a letra. Deixa eu só voltar aqui. Nesse caso, a nossa questão é a letra E, não é isso? Porque na letra E só contempla 1, 2 e 3. Tá bom? Bom, e assim eu encerro essa correção. É como eu disse a vocês, eu acho que só ficou um pouco mais complicado no final, porque é lei, mas eu achei muito tranquila a prova, tá? Eu acho que a pessoa erraria mais por questões de leitura, e aí bate aquele psicológico. O psicológico é muito importante. A gente pode observar isso. A gente pode ter o melhor time do mundo, mas se o time de futebol for mentalmente, né, psicologicamente desestruturado, as coisas não vão acontecer. Ou vai ser muito difícil, ou vai acabar todo mundo chorando em campo, né? Aí você lembra dessa cena. Então, é, lembre disso. Eu acho que a prova, o concurso, não é apenas você dominar os conteúdos, mas também a leitura, sabe? A calma, tá bom? Se vocês tiverem alguma dúvida, eu vou pedir para vocês me procurarem no Instagram ou no Instagram do Educare. O meu é Pedagogia e Informação, sem os acentos, enfim. Tá bom? Então, se vocês tiverem alguma dúvida, vocês podem me procurar. Eu acredito que quem estudou com a gente, pegou, sim, assuntos que caíram em prova. A gente estudou estudou questões indígenas, a gente estudou avaliação, a gente estudou gestão democrática. Então, tudo isso, né? Fora Cairo com certeza abordou o LDB, abordou os pacientes. Então, tudo isso foi contemplado no nosso curso, tá bom? Então, eu espero que a gente tenha ajudado vocês e até a próxima.